Sexta-feira, conversamos ao vivo por telefone com o vereador de Pirapora, Juscelio Carvalho de Oliveira, do PSDB, ele que é conhecido como Groselha. Juscelio Garcia de Oliveira, aliás, do PSDB. Ele fez algumas denúncias, falou de desvio de dinheiro na prefeitura de Pirapora, disse que a cidade está mal administrada e como aqui as pessoas têm espaço aberto, nós fomos procurados pelo prefeito de Pirapora, Wármilon Fonseca Braga, do Democratas, do DEM, e ele quer explicar essas denúncias. Prefeito, antes do senhor começar a falar conosco, eu tomei o cuidado de ver quanto tempo foi dado ao vereador, para que a gente tenha sempre a equalização dos tempos. Nós demos 5 minutos e 30 segundos para o vereador. É o mesmo tempo que o senhor tem para falar conosco. Boa tarde, é um prazer falar com o senhor, prefeito. Boa tarde, Paulo Leite. Primeiro eu quero falar do nosso prazer, da nossa satisfação de estar podendo falar no seu programa, que tem uma audiência, uma credibilidade incrível em Minas Gerais. Mas eu estou à disposição, Paulo. Prefeito, primeiro vou conversar com aquilo que disse o vereador Juscelio aqui no Minas Urgente na última sexta-feira. Ele disse que a prefeitura tem uma dívida enorme, que o senhor está envolvido numa série de dívidas e de desvio de dinheiro, o senhor e a sua administração. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Não, Paulo, primeiro eu quero voltar a me ater na fala do vereador Groselha, que como você muito bem disse nos seus adjetivos, que o vereador Groselha é um vereador ruim de se beber, é uma groselha. Tudo aquilo que você falou é verdade, Paulo, porque na realidade o vereador Groselha voltou depois de 2 participações que você teve sobre esse episódio na Band Minas e tentou desconversar, tentou mudar o foco da sua péssima colocação, da sua infeliz colocação, aonde ele falava que ele participou da Câmara de Vereadores que desviou rios de dinheiro. Então o que eu quero falar é que Pirapora é bem gerida. O vereador Groselha, para você, Paulo, que talvez não sabe disso e os ouvintes, foi um vereador que disputou comigo a eleição de 2004 e teve uma votação vexamosa. Não se contentando com isso, 2 anos depois, ele indicou o irmão dele quando viu que a população de Pirapora o reprovou de uma maneira vexamosa e colocou o irmão dele para ser candidato e também foi derrotado pela vexamosa. Nós tivemos quase 80% dos votos. E nos 2 pleitos de deputado que teve nesse intermeio aí, também apresentou candidatos a deputados estaduais e federal, também tiveram uma votação vexamosa. E com isso, o que acontece com esse vereador Groselha, Paulo Leite, é que ele tem o ódio e o rancor da derrota, é incrível. Ele não consegue curar essa derrota e com isso sai destilando o denuncismo sobre a minha pessoa, sobre a minha gestão. E eu tive a ousadia de te ligar para te falar que eu teria que ligar para poder trazer a verdade para os telespectadores da Band. Então, é só para mais uma questão aqui. Uma das acusações do vereador é que o senhor não é da cidade, que o senhor já exerceu 2 mandatos em uma outra cidade e agora voltou para Pirapora para exercer o mandato de prefeito. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Quando ele fala isso, ele tanto me ofende como ofende. Pirapora é uma cidade cosmopolita. Quase 30% da população de Pirapora não é de Pirapora. Ele falar que Pirapora foi invadida por forasteiros, pode ter certeza que ele ofende a todos que aqui estão gerando riqueza, gerando renda. Na realidade, manda ele apresentar a certidão de nascimento dele e da família dele, que eu vou apresentar a minha. Eu sou de Pirapora, nasci em Pirapora. De fato, eu tive a honra e a felicidade de ser eleito 2 mandatos em uma cidade que me adotou e voltei para minha cidade depois que saí para trabalhar e estudar e voltei para minha cidade e o pessoal me aclamou para que eu pudesse ser prefeito. Era uma cidade que estava marginalizada, inclusive na gestão que ele era vereador, lá atrás, de 2000 a 2004, aonde que Pirapora era uma cidade marginalizada que só falava em malandragem e molecagem. Hoje não, Pirapora hoje é uma cidade que cresceu, uma cidade pujante, que está... Olha, só para se ter um dado, Paulo, é a cidade que mais cresce em Minas Gerais, que mais gera emprego e renda para a população. Mas isso tudo, você é inteligente e ele não vai conseguir desviar o foco da Polícia Federal e do Ministério Público, porque a fala dele foi muito contundente. Ele fala, Paulo, que houve de uma frase que ele falou de 12 minutos, que pensaram 23 segundos. Ele podia ter falado 3 dias, ou 12 dias, ou 1h20. O que importa é que ele falou que participou de uma Câmara que desviou rios e rios de dinheiro. E agora ele não tem como provar, ou então ele está omitindo de novo, não quer mostrar para a população, para os controles externos, o que ele queria dizer. Quer dizer, deve ter havido uma operação abafa e com isso ele está tentando desviar, pegar esse problema e jogar na prefeitura. Então é isso. Prefeito, é só mais uma questão, porque o vereador disse aqui que o senhor tem algumas acusações, nós temos 1 minuto para encerrar o seu tempo. O vereador disse que o senhor tem algumas
algumas coisas já pesquisadas pelo Ministério Público e que o senhor já é alvo de investigações por parte do Ministério Público. O senhor se defende dessa... O que eu tenho, Paulo, é o que ele tem também. Ele e a família dele é investigada pelo Ministério Público, porque numa cidade aqui do lado de Pirapora, Buritizeiro, a família dele, a empresa deles, que se chama Vamag, participou de licitação fraudulenta com máquinas roubadas. Então são inquéritos investigatórios que eu tenho de denúncias feitas por ele mesmo. Olha, eu ganhei a eleição dele, depois ganhei do irmão dele, eles têm um ódio, um rancor dessa derrota e com isso fica me atribuindo qualquer tipo de coisa. Mas o que eu quero falar é que o foco é ele que é vereador em Pirapora, que mora em Brasília, reside em Brasília, tem endereço em Brasília, escritório em Brasília, recebe mensalmente os salários do subsídio da Câmara do Povo de Pirapora. Com isso, só para você ter ideia, nesses 2 anos e meio, Paulo, ele mais de 40% da reunião da Câmara, ele faltou, não compareceu. Então é ele que é o foco e que é o problema. Prefeito. Ele é que tem que se explicar por que ele falou aquilo e repetiu no outro dia. Perfeito, só porque o nosso tempo aqui encerra, a hora que encerra, eles me tiram do ar aqui. O senhor teve o espaço adequado para o mesmo espaço concedido ao vereador foi concedido ao senhor. Nós